Vamos lá, gente. Temos um assunto hoje. Eu estava até pensando, meu Deus do céu, a gente está ouvindo tanto sobre esse assunto, que é o excesso de peso, que é a obesidade. E aí eu fico pensando, deve ter gente que fala assim, tá, e daí? Eu quero ser como eu sou. Tá tudo bem. Mas a gente não pode esquecer que a obesidade traz riscos para a nossa saúde. E agrava mesmo, gente. O nosso quadro físico traz comorbidades. A gente pode ter, com muito mais probabilidade, doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão. Inclusive, existem estudos que relacionam alguns tipos de cânceres com obesidade. E a gente não pode ser negligente. Querendo aceitar ou não, a gente precisa rever os nossos hábitos alimentares, rever nosso estilo de vida, porque é uma responsabilidade nossa. Ainda mais quem fala, puxa, eu sou cristão, eu amo a Deus. Você tem que se cuidar. Afinal de contas, ele te deu um corpo para isso, né? Então, hoje a gente vai conversar sobre emagrecimento, sobre o que a gente pode e deve fazer para ter mais qualidade de vida e mandar embora a obesidade, até mesmo antes disso, o sobrepeso. Eu recebo o nutrólogo Dr. Bruno Montesi para a gente conversar sobre esse assunto. Bem-vindo, doutor, como vai? Ótimo, obrigado. Que bom, vou sentar aqui do seu lado, a gente bater um papo, então, sobre obesidade. Emagrecimento. Emagrecimento. Mas deve ser desesperador para quem, por exemplo, tá na luta para emagrecer e não consegue ligar a televisão e falar de novo, estão falando sobre isso, né? Mas a gente precisa falar. Não tem jeito de não falar, né? Hoje eu falo que a qualidade de vida das pessoas está muito impactada, né? Assim, elas não estão bem, né? Então, não tem como a gente não falar desse assunto. Então, a gente tem que desconstruir um pouquinho, né? Para a gente entender a saúde. Perfeito. Agora, doutor, a gente de fato percebe, com o passar dos anos, que a dificuldade de emagrecer aumenta, né, com a idade. Então, hoje eu sou uma mulher de 53 anos, prestes a 54, daqui a um mesinho, já na menopausa. E eu vejo minhas amigas que também estão nessa fase, e as minhas telespectadoras que também estão nessa fase, assim como os homens também, com uma dificuldade muito maior. Como é que a gente faz? Tem jeito de mudar esse metabolismo? Tem jeito e é preciso mudar, né? A gente sabe que com o passar do tempo o nosso metabolismo vai baixando, o músculo vai sendo perdido. E é por isso que a gente fala muito em exercício, né? Você sabe a importância do exercício e um dos pilares que a gente tem para manter um envelhecimento com qualidade, uma manutenção do peso, é manter a massa muscular, né? E nos demais tem a alimentação, que hoje é muito calórica, é muito prazerosa, né? A gente tem uma rotina hoje que a gente gasta muito pouco, né? O nosso gasto calórico é muito pouco, é tudo muito automático, né? A gente não demanda, não gasta muita energia. Então a gente tem que se policiar na alimentação, no movimento, na suplementação. Tudo isso é importante para a gente manter um metabolismo mais ativo, né? Porque se deixar, o corpo quer frear, né? O corpo quer sobreviver, quer estocar gordura, quer diminuir o gasto, né? Então a gente vai ter que trabalhar muito mais para tentar segurar aquilo que a gente já tinha e não aumentar o peso, não aumentar a massa de gordura, é isso? Com certeza. Você falou, né, que hoje em dia é tudo muito mais automático. Já me lembrei, você deve lembrar dessa época que a gente tinha que levantar para trocar o canal da televisão, né? Hoje nem isso, gente, é só no controle remoto, né? Não precisa mais de nada. Antigamente a gente tinha que ligar ventilador, ligar um ar-condicionado. Hoje em dia também é tudo muito fácil. Tudo muito fácil e tudo muito rápido, né? O pouco que a gente espera hoje já gera aquela ansiedade, aquilo tudo, né? Eu brinco que antigamente a gente andava, hoje o Uber, se demorar 5 minutos, né, a gente já fica ansioso. Exatamente. Então, essa parte também mental, né, da ansiedade, da urgência, né, atrapalha a tudo, principalmente o emagrecimento, que hoje as pessoas têm pressa até para isso, né? E aí vem as fórmulas mágicas, né? Temos pressa para emagrecer e de fato temos. Sim. É muito angustiante, eu te digo isso como paciente, como mulher, que estou sempre brigando com esses sintomas da menopausa que são chatos, fazendo reposição hormonal ou não, são chatos. A gente se sente muito mais inchada, né? A gente engorda muito. Comeu uma coisinha a mais, já aumentou ali o ponteiro da balança. E a gente não quer ficar lá, a gente quer ver o resultado. Como é que faz para ver resultado? Existe ver resultado rápido?
Existe o resultado rápido que é prometido por muitas pessoas hoje, mas ele esconde um reganho, né, na maioria das vezes. Então a gente tem fórmula, tem medicação, tem tudo, mas a gente brinca com uma sanfona, né? Então perde e volta. O emagrecimento mesmo, no longo prazo, ele envolve mudar a relação com a alimentação, com o exercício. Então, assim, o que eu mais gosto de trazer para as pessoas é entender o caminho que vai ser percorrido, porque senão essa própria ansiedade vai atrapalhar, né? Então, assim, eu tenho pacientes que dá 15 dias, um mês, não tive resultado, mas olha para trás, né? Olha quanto tempo você vem ganhando peso, olha quanto tempo você vem diminuindo o exercício, a movimentação. Então, a gente realmente tem que ressignificar, né? Às vezes, alguns pacientes ficam até triste, né? Porque eu vou falar, 1 a 2 anos para você emagrecer, mudar a mentalidade, fazer aquilo tudo, né? E é isso mesmo, de 1 a 2 anos? Olha que notícia, gente. Para emagrecer de verdade, né? Não para aquele emagrecimento da foto, né? Que a gente fala, que você emagrece, tira uma foto e reganha, né? O emagrecimento do casamento, da festa. O emagrecimento de verdade, onde você muda o seu comportamento, ele é demorado, né? E vale a pena, porque do mesmo jeito que a gente vai demorar para emagrecer, provavelmente a gente não vai voltar a ganhar peso, a não ser que mude completamente de novo. Com certeza. A gente está falando de estilo de vida. O que precisa estar nesse estilo de vida? Você falou do exercício físico. O exercício, e eu não gosto nem de falar muito no exercício, porque eu sei que muita gente não tem intimidade e não tem, às vezes, condição física para começar o exercício. O que eu falo, o primeiro passo para o emagrecimento, comer. E muita gente acha que é não comer para emagrecer. Só que quando você não se alimenta, você vai gerar episódios de compulsão. Então, quando a pessoa ela resolve emagrecer, o que ela faz? Ela para de comer, ela se policia, mas aí chega sexta, sábado, domingo, ela relaxa, ela tropeça. Então, quando a gente se alimenta, a gente mantém um apetite mais controlado, um metabolismo mais funcionante, um corpo mais tranquilo. E esse, para mim, é o primeiro e o disparado, assim, o principal erro. Mas aí caiu por terra uma coisa que a gente aprendeu durante décadas, que era comer de 3 em 3 horas. Hoje, todo médico que eu converso fala, não precisa comer de 3 em 3 horas. E aí as pessoas começaram a fazer o jejum intermitente, a comer muito menos. E qual é a real dessa história? Qual é a verdade? A real é que vai funcionar aquilo que te faz bem. Tem gente que emagrece comendo de 3 em 3 horas, tem gente que emagrece comendo 1 a 2 vezes ao dia. Depende de como você lida com aquele momento e como você lida com os demais momentos. Porque, por exemplo, eu adoro jejum, mas eu falo que o jejum não te emagrece. O que te emagrece é o que você faz na hora da alimentação. Então, jejuar por si só não é o emagrecimento. E tem gente que acha que é jejum, não. Jejum organiza o seu dia e na hora que você vai comer, você come comida de verdade, uma boa proporção, alimenta, nutre o seu corpo, né? Mas os dois caminhos funcionam, né? Hoje está bem alto o jejum e eu particularmente trabalho com jejum no emagrecimento, porque eu acho que tem momentos do nosso dia que é melhor não comer do que comer mal, né? E a gente tem muito mais oferta de coisa ruim do que coisa boa, né? Principalmente na rua, assim. A gente não acha nada de bom para comer. É verdade, não acha mesmo. E é interessante porque às vezes a gente fala assim, mas as coisas que a gente gosta, elas fazem mal, mas dá para comer coisas deliciosas, sentir prazer na alimentação, fazendo uma refeição saudável, por incrível que pareça. Vocês sabem que de um tempo para cá, tirando alguns episódios de Páscoa, porque a gente está na época da Páscoa e aí a gente tem, até raramente, mas tem algum face e venda, e aqui no Vida Melhor você tem a oportunidade de aprender a fazer um monte de coisas saudáveis. Mas não é nada assim mirabolante que você não tem em casa, é comida de verdade, gente. É aquela comida que a gente fala de descascar mais, desembalar menos, né? Feira e o açougue. E dá para fazer isso com tanto prazer, com tanto sabor, não é? Eu já estava olhando ali as comidinhas aqui. Hoje a gente tem um peixinho. Tá gostoso. E não precisa ser só peixe. Mas o peixe não é melhor do que a carne vermelha, mas a gente também precisa da carne vermelha, né? Equilíbrio é a palavra. Equilíbrio. A gente precisa aprender. Eu vou voltar já. E aí você continua nos ensinando. E se você tem alguma dúvida, às vezes você tem algo pontual, pode enviar através do Vida Melhor Oficial, porque a gente vai ter esse momento de perguntas e respostas. Combinado? Então vai lá, Vida Melhor Oficial. Você me dá 2 minutinhos, doutor? Então, joia. Vamos lá, doutor, vamos de volta aqui. A gente vai ter um monte de coisas boas ainda para aprender, viu? A gente vai passar um vídeo
E eu quero que você assista e depois a gente vai continuar a nossa conversa e comentar, inclusive, sobre esse vídeo, tá? Então, você que ainda não segue Dr. Montesi, presta atenção. Eu quero que você siga, porque o conteúdo dele é de ponta. Aliás, foi assim que eu te conheci. Que eu cheguei, né? Foi lá pelas redes sociais, eu fui impactada por um vídeo seu. E eu passei para a produção e falei, gente, olha esse médico, ele é incrível. Que legal. Ensina muita coisa. E aí ele fala sobre comer como a gente quer ser. Porque, de fato, a gente é o que come? Com certeza. Então, vamos assistir. Com certeza. Que lindo! Esse vídeo, ele é emocionante. Uma lição. Ele é impactante, é uma lição. A gente come muito mais do que a gente deveria? Com certeza. Hoje a gente se alimenta muito de emoção, né? Então, assim, a gente come porque tá triste, porque tá feliz, porque tá entediado, né? E uma coisa que chama atenção nesse vídeo é você ver a comida muito igual, né? E hoje você vê é basicamente a alimentação nossa, né? As pessoas nem notam que elas estão comendo, né? Comem, vai comendo, às vezes nem presta atenção, não tem aquela atenção à comida, né? Tá com o celular, tá vendo televisão, tá distraído, né? Isso faz com que a gente coma mais, que a gente coma errado, que a gente vá para comida rápida, né? E a gente sabe que nunca é boa, né, a comida rápida, assim. Com certeza. A gente saiu de um momento aqui, que toda segunda-feira a gente faz, que é falar de dependência química, né? E eu penso que quando a gente tem uma compulsão pela comida, não deixa de ser uma adicção, né? É um vício semelhante, né? E aí, nesse caso, quando eu assisti esse vídeo, eu pensei, puxa, talvez a gente tenha até que trocar de grupo. Sim. Mudar hábitos, lugares e pessoas Certeza. para começar a ter um estilo de vida mais saudável, né? Você vê, né, as risadas, né, aquela coisa ali no vídeo, mas é exatamente isso, porque o ser humano, dependendo da dificuldade que ele tem de mudar, é mais fácil ele atrapalhar o seu processo do que ele mudar, né? Então, hoje, quando a gente está em volta de um ambiente que não é bom, a sua dificuldade é muito maior. Eu atendo muitas pessoas que falam, Bruno, eu quero mudar, mas eu chego em casa, o ambiente está ruim. Você vê, e às vezes é o ambiente dentro de casa. É a família mesmo que vai tirar sarro da tua cara e vai falar, qual que é? Agora você vai comer essa comida de passarinho? Agora você tá com essa palhaçada, né? Não, olha aqui o que eu fiz. E aí tem lá uma torta, você, né? Exatamente. E aí a gente vai precisar ser forte para ele. Ser forte. Persistência, né? Que é o que o vídeo mostra duas coisas. A intenção, né? O desejo e a persistência. E é por isso que a gente fala do longo prazo. Demora. Porque você vai errar várias vezes no processo, só que você tem que cair e levantar, cair e levantar, cair e levantar. Se fosse fácil, tava todo mundo magro. Agora, doutor, a gente adoraria uma solução, uma pílula mágica. E hoje, a gente até sabe de algumas coisas. Sim. A gente encontra algumas pessoas que, de repente, ficaram magras. Sim. E elas falam o que elas fizeram, o que elas tomaram, como fizeram, né? Queria que você falasse um pouquinho disso, tá? Medicamento versus um emagrecimento saudável e longevo. Porque não é para emagrecer e engordar, mas só que daqui a pouquinho. Segura aí. Com certeza. Vou fazer a pergunta de forma mais direta e clara do que eu posso. Essas injeções milagrosas, Funciona. elas funcionam? Você vai falar já.
Né? Você já deve ter ouvido falar, tá todo mundo tomando lá. Então, será que, como é que é? Segura aí que a gente vai saber já já. Mas antes, lá no Instagram, quem ainda não tá seguindo, segue lá, dr.montese, com Z no final, tá? dr.montese. Ele fala muito sobre emagrecimento, sobre exercício físico e fala de forma muito clara, muito direta, e você precisa acompanhar. Eu sempre falo que a gente tem que estar cercado de gente que inspira, né? Porque às vezes você está ouvindo coisa que não vai te acrescentar em absoluto. Usar a informação para o bem, né? Hoje a gente bem. tem tanta informação. Bom, a informação que eu deixei aqui é batata quente, mas eu quero a sua resposta. Essas canetinhas aí que prometem um emagrecimento real, funcionam? As canetas funcionam, né? Só que enquanto você usa. Essa é a grande questão. E o grande problema é que ela foge um pouquinho da premissa básica do emagrecimento, que é energia. Uma pessoa, quando ela emagrece, se você tira a energia dela, ela pode até perder peso. Mas o humor é alterado, né? O dia a dia, o exercício, tudo é comprometido. Uma pessoa no processo de emagrecimento, quando ela se alimenta bem, ela tem energia, ela dorme bem, ela tem humor, ela tem disposição. Só que realmente o equilíbrio é difícil. Então, o que a gente tem que ensinar essa pessoa é comer certo e comer a quantidade, né? Comer bem. E não tirar, porque o tirar até funciona, mas acabou a canetinha, voltou a fome, né? Dobrada, hein? Perfeito. Matheus Rinaldi quer saber qual a dica para manter a rotina de hábitos saudáveis, como, por exemplo, fazer exercícios regularmente e o corte de carboidratos. A gente está num momento onde as pessoas falam muito de cortar o carboidrato, né? Eu gosto bastante da low carb, mas eu acho que cortar não. Eu acho que a gente pode trocar bons carboidratos, troca o arroz pela batata, batata pelos legumes, já é um primeiro passo. E o exercício, a pessoa precisa entender que não adianta ela querer virar atleta da noite para o dia, né? Faça pequeno, comece com a caminhada, força um pouquinho o tempo, força a distância, depois vai para a musculação. Às vezes o problema das pessoas é a expectativa que elas criam, né? Então, assim, ela já quer criar uma rotina. Primeiro você tem que fazer um pouquinho, depois você vai se adaptando à rotina, a gostar e tudo mais. Eu já digo que não tem negociação. Eu falo isso comigo, sabe? Eu ando preguiçosa, gente. Aí eu acordo e falo, ai meu Deus do céu, tenho mesmo? Mas tenho. Eu não negocio com isso. Assim como eu não negocio com banho, não negocio com escovar dente, não negocio com, né, com lavar cabeça, não negocio com exercício físico, porque é inegociável. Você sabe os benefícios e às vezes é isso que a gente precisa colocar na cabeça. E olha, não é só para o corpo, não, é para a mente. É para evitar doenças sérias como o Alzheimer. Tem estudos que já fazem uma relação da força muscular dos membros inferiores com as demências senis, né? Não vou brincar com um negócio desse. Eu não, quero trabalhar até 105. Vocês vão me aguentar, né? Vamos lá. Obrigada, Matheus. Eu li aqui, eu lembrei, gente. Às vezes eu falo que a gente tem que andar com gente que inspira e ouvir pessoas que têm coerência no que falam, porque às vezes as pessoas também escondem, né? Não querem contar os seus segredos. Outro dia eu perguntei para uma moça na academia, uma conhecida. Falei, nossa, você emagreceu, que legal, meus parabéns. O que você fez? Aí ela falou pra mim, comecei a comer bastante carboidrato. Eu falei, sério? É? Aí eu falei, então tá, né? Aí eu falei, mas tudo assim? Ah, agora eu como tudo. Macarrão, arroz. Não sei se é verdade, gente. Mas dependendo da intensidade do treino, essa pessoa até performa. Mas só se for mais intensidade, né, doutor? Tem que treinar o dia inteiro. Tem que ficar esperto. Vai beber da fonte correta, tá? O doutor está aqui conversando comigo, tem uma experiência boa para te ajudar. Luiz Guilherme quer saber, é verdade que refeições em horários diferentes de um dia para o outro dificultam o emagrecimento? A gente pode falar que a rotina é um grande pilar do emagrecimento. Por exemplo, assim, o meu estilo de vida são 3 refeições, café da manhã, almoço e jantar. Não tem belisco, não tem coisa errada, não tem tentação. E isso, na minha opinião, facilita muito os horários. Porque a pessoa que ela não tem rotina, ela fica muito refém daquilo que aparece. Se a gente está aqui, alguém aparece com a comida, ela come, ela belisca, ela está no trabalho, ela come um salgadinho, ela come um bolo. Já a pessoa que tem a rotina dela, ela sabe que não vou comer isso agora porque daqui a pouquinho eu vou almoçar, ou daqui a pouquinho eu vou jantar. Então, a rotina ajuda em tudo, na verdade. Olha lá que joia. Obrigada, Luiz Guilherme, pela sua pergunta. Tereza Silva, batidas laxativas naturais ajudam no emagrecimento? Os laxantes e os diuréticos são emagrecimentos ilusórios, porque na verdade você está perdendo a água, né? Então, um grande erro que as pessoas têm no processo de emagrecimento é olhar para a balança. Então, elas ficam lá, elas param de comer, tomam um chá diurético e perdem 2 quilos.
ela perdeu 2 litros de água, né? Ela não perdeu gordura. E o emagrecimento mesmo é perder gordura. Isso envolve exercício, descanso, alimentação. Então isso é um pouco de ilusão, mas muita gente acaba acreditando. O pior é que a gente adora uma balancinha, né? Adora, todo dia. Não, eu evito a balança, eu confesso que eu evito. O melhor Mas quando parâmetro... eu vou na balança e que eu vejo que não mudou nada, eu fico até triste. O melhor parâmetro são sempre as medidas. Você vê que a roupa está folgando, a calça está folgando, esse é o caminho certo. Depois da menopausa, tudo que como me deixa com sensação de estufada, principalmente na parte da tarde. Me dá uma dica do que fazer. Eu amei sua pergunta porque eu tô que nem você, viu? Vamos lá. A primeira coisa que ela tem que ver é o que ela está comendo, porque tem comida que estufa mesmo. Doutor, é tudo. Depois da menopausa, é tudo. Eu inventei uma reposição hormonal esses dias aí, mas parece que eu tô numa eterna TPM. Falei, o que é isso? A reposição, ela vai muito da dose, né? Se ela passar um pouquinho, você vai ficar muito inchada, porque o estrogênio, ele dá aquela inchada. Terrível. Então, às vezes, o início da reposição, muitas pacientes não gostam. Bruno, eu estou muito inchado, eu estou me sentindo muito retido. Então, assim, estar menopausada é difícil, fazer reposição é difícil. A mulher, o meu público é muito mulher, né? Tanto nessa faixa aí de climatério. E eu sei que vocês sofrem. E eu estou lá sempre tentando ajudar, alimentação, exercício. A reposição eu sou super a favor para quem não tem contraindicação, obviamente. E para quem vai usar aquilo para o bem, né? Tipo, para viver mais animado. Mas o nutrólogo também faz essa parte de reposição hormonal? Sim, a gente acompanha também. E faz diferença no emagrecimento? Faz toda a diferença. Mesmo que a pessoa esteja inchada, ela só está inchada, depois ela volta e aí teve ganho, é isso que vocês veem normalmente? Ela faz diferença na questão da massa muscular, porque a mulher na menopausa, ela perde os hormônios e ela fica só com a insulina. Então, o que vai acontecendo com ela? Ela vai perdendo músculo e vai aumentando a barriga, né? Que a insulina traz aquela gordura visceral. Então, quando você faz a reposição, você melhora a massa, você melhora o metabolismo e você também melhora a energia, né? Porque uma mulher pós-reposição, ela está bem, ela está feliz, a pele muda, o cabelo muda, né? Então, assim, ela tem até mais ânimo. Mas eu sempre puxo a orelha das minhas pacientes. Você vai fazer isso para o bem. Se for para ficar em casa, no sofá, é melhor nem fazer. É isso aí. Agora, você falou que depois que faz, porque tem um tempo para ela fazer efeito? É que, na verdade, às vezes as pessoas elas já estão há alguns anos sem reposição. Às vezes elas nem sabiam de reposição ou passou em algum profissional falou para ela não fazer. Às vezes ela passa comigo ou qualquer outro médico 2, 3, 4 anos depois de menopausada e a gente começa a fazer reposição. Então, algumas pacientes têm, outras já são mais preocupadas e antes mesmo de entrar na menopausa ela já está ajustando. Então, para quem está assistindo, por exemplo, que está pensando, eu preciso dos benefícios da reposição hormonal, também tem que baixar a expectativa porque ele vem a longo prazo? É longo prazo. Assim, o benefício do bem-estar é bem rápido, né? Assim, no primeiro mês a pessoa já se sente melhor, pele, unha, cabelo, né? Autoestima, isso melhora. Mas os benefícios do emagrecimento, da massa muscular, alguns mesezinhos. E e tem que fazer. Tem que fazer. Eu vou falar para vocês que no final das contas a gente aprende a amar, porque a gente vê que faz bem. Né? Igual a gente gosta das pessoas que nos fazem bem. Então, começa a fazer exercício, mesmo odiando, e no final das contas você vai ter uma certa gratidão. Você vai continuar, às vezes, indo para academia obrigada, mas a relação muda, né? O emagrecimento é gostar do processo. Se você não gostar, você vai parar no primeira semana, primeiro mês. E a gente tem que aprender a gostar do processo. Você falou uma coisa que é certa, né? Também comprovado pela ciência. É no processo que a gente tem a liberação de dopamina, que dá essa sensação de bem-estar pra gente. Muito obrigada, Dr. Bruno Montesi. Volte outras vezes. Amei te conhecer. Parabéns pelo seu trabalho no Instagram, tá bom? Segue lá, dr.montesi com Z. E o site drmontesi.com.br. Muito obrigado, viu? Uma ótima semana e até a próxima. Obrigado.